Olá pessoal, de Buenos Aires, de 48 bairros que tem aqui na cidade, tem 2 bairros que são muito conhecidos, são muito turísticos, muita gente procura e geralmente quando as pessoas vêm morar aqui ou elas vêm fazer turismo aqui na cidade, elas procuram Airbnbs, essas coisas todas nesses 2 bairros, tá? São bairros bem importantes, bairros considerados de classe alta, tem um preço, né, bem salgado às vezes em comparação aos demais bairros, e é o bairro de Recoleta e o bairro de Palermo. Pessoal, eu já morei 4 anos na Recoleta, agora tô mais perto de Palermo e quero passar para vocês hoje uma comparação desses 2 bairros para que você que tá pensando em vir para cá, seja para morar ou seja para visitar, possa ter uma ideia assim de como são esses bairros. Então eu vou dar a minha opinião, tá bom? Comecemos. Então, pessoal, assim, linhas gerais, ambos bairros têm uma semelhança, sabe? Eles estão um do lado do outro, então não tem assim que um tá do lado leste, outro tá do lado oeste. Não, eles estão pegados, eles estão realmente conectados. Então você pega um ônibus às vezes na avenida e você entra no outro bairro, você nem percebe. Mas quando você mora aqui, você começa a identificar algumas diferenças de preço, tá? Então para começar a localizar vocês um pouquinho, vamos falar de tamanho. O bairro de Palermo, ele é o maior bairro aqui de Buenos Aires. E quando a gente fala Palermo, as pessoas imaginam assim uma única região, mas na verdade é uma região, é um bairro que tem subbairros, subdivisões. Então você vai ter, sei lá, Palermo, Sorro, Palermo, Hollywood, você vai ter Palermo Chico, Palermo, não sei. Sim, você vai vendo várias subdivisões e todas essas divisões têm características. Então quem mora aqui sabe essas divisões, porque quando você pergunta, de onde você é? Eu sou de Palermo Sorro, ou eu sou de Palermo Chico, eu sou de... Enfim, aí é importante você saber disso. É um bairro que tem 17 quilômetros e tem mais de 250 mil habitantes. É um bairro muito espalhado, tá? Então ele vai cobrir uma área grande. Deixa eu ver se eu coloco um mapa aqui para vocês possam visualizar ele, mais ou menos. E é um bairro que tem bastante área verde, ele é mais moderno, tá? Já a Recoleta, que está do lado, é um bairro bem menor. Ele tem só 5 quilômetros quadrados, ele tem por volta de 150 mil habitantes. Não chega a 200 mil habitantes, ele é menor. Ele já é mais clássico, ele é um bairro já mais residencial, tá? Agora eu vou me aprofundar assim, em cada um desses pontos para que você possa ordenar a informação. Então, como é que é o estilo, né, de cada bairro? Palermo, ele já é um bairro mais jovem, ele é um bairro com muitos estrangeiros, ele tem muitos cafés, ele tem aquela vibe assim mais moderna, você tá caminhando e tem aquelas pinturas na parede, tu vê o pessoal indo assim nas feiras, né, como eu posso dizer, com mais artesanatos e coisas assim mais, não sei, mais modernas, né, em geral. Muita gente falando inglês, muitos brasileiros que vêm de viagem aqui, ficam ali em Palermo. Tem mais que eles chamam de boliches aqui, né, que são festas, né, são boates assim, né, enfim, não, você entendeu. Tem muitos lugares para fazer coworking e é mais desse estilo. Tem bastante parque, inclusive o Jardim Botânico tá ali dentro de Palermo Botânico. E já a Recoleta, ele já é mais clássico, ele é mais denso, você vê mais pessoas assim em um espaço menor, tá? Tem cafés também, tem parques, mas já é em outra proporção. Você tem uma arquitetura assim mais francesa, tem mais museus, tem o cemitério, né? O cemitério da Recoleta tá ali. Então é outra vibe, digamos. Então já tem outro estilo, é mais residencial, você vê muitos argentinos, você vê muitas pessoas assim que já trabalham, já querem uma vida um pouquinho mais tranquila, moram na Recoleta. Tá? Mas ele é um bairro muito charmoso também. Morei bastante tempo ali. Digamos assim que Palermo ele é mais aquela questão assim, de lifestyle, mais urbano, né, mais agitado, enquanto que a Recoleta ela já é mais clássica, mais elegante, mais tranquila. E com relação assim, pessoal, a preços, tá? Ambos são bairros caros. Tá? Não vou mentir para vocês.
Para morar também, vocês vão ser bairros caros. Se vocês procuram nessas duas zonas, são zonas caras. Eu fiz um vídeo falando sobre meu custo de vida. Eu tô morando aqui na divisão de Palermo e Recoleta. E vamos dizer que Palermo ele é um pouquinho mais caro do que a Recoleta, em média, tá? Digamos que uns 10% mais caro, um pouquinho mais caro, porque tem coisas mais modernas, né? Tem aquela questão do turista, né? Tem muito turista ali, muito estrangeiro, então as coisas ficam mais caras. Eu acredito que um apartamento em pesos argentinos em Palermo hoje em dia deve estar por volta de 700 mil pesos argentinos, né? Que eu estimo assim que vai ser aproximadamente uns 500, 600 dólares, minimamente. E na Recoleta, talvez um pouquinho menos, tá? Uns 600, 500, 400 com muita dificuldade, tá? E na Recoleta também tem a questão que os edifícios, eles costumam ser mais antigos, tá? São elegantes, mas são mais antigos. Tem aqueles elevadores bem conhecidos aqui, né? Que são bem antigos, assim, que são sanfonados, assim, você abre as chaves, né? Enfim, já vi outras pessoas comentando sobre isso. Mas se você quiser se aprofundar na questão de preços mesmo, eu vou deixar no outro vídeo. Então é importante você saber que é um pouquinho mais caro em Palermo. Segurança, ambos são muito seguros, tá? Em comparação a outros bairros aqui de Buenos Aires. Porém, pessoal, acontecem roubos aqui, tá? Acontecem roubos porque as pessoas sabem que é onde estão os turistas, né? E os turistas são como o atrativo de quem é pickpocket, esse tipo de coisa. Então eu já vi roubos tanto na Recoleta como em Palermo. Na verdade, até coloquei faz alguns dias um vídeo que eu tava gravando e aí do nada uma mulher foi roubada na minha frente, enfim. Mas não significa que eles são perfeitos, mas você pode caminhar à noite bastante tranquilo aqui, com um cuidado bem moderado, bem tranquilo, assim você consegue caminhar aqui, não tem perigo de você ver as ruas com bastante movimento. Não são bairros que as pessoas costumam se assustar. Palermo, na minha opinião, tem uma zona que eu acho ela meio tensa, que é a parte ali da Plaza Itália e um pouquinho antes, que é a Avenida Juan B. Justo, que tem uma estação de trem, são zonas que conectam muitas partes da cidade. Então, às vezes, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas eu nunca vi nada grave acontecer ali. Tá? Como é um bairro grande, Palermo, isso em algum momento, em algum lugar ia acontecer, né? Tem que estar atento, mas são bairros seguros. Já com relação, assim, à gastronomia, Palermo, você tem muitos, muitos restaurantes de tudo que é tipo. Comida asiática, comida árabe, comida brasileira, você tem comida italiana, restaurantes bem conhecidos como Dom Julio, estão ali, então tem muita opção. São mais caros, tá? Cafés também, você encontra muitas cafeterias, que são uma delícia aqui em Buenos Aires, é algo bem legal aqui de Buenos Aires, mas você encontra muitas opções ali em Palermo, tá? Opções mais com pessoas que têm alguma restrição, ou veganos, ou enfim, você sempre encontra em Palermo, com certeza. Você encontra também na Recoleta, mas com menos variedade. Na Recoleta você encontra alguns restaurantes mais clássicos, mais, como eu posso dizer, mais tradicionais, mas tem, tá? Em ambos tem. Tem cafeterias também na Recoleta, só que são menos, tá? Em menor quantidade. Geralmente, assim, quando a gente fala de vamos tomar alguma coisa com um grupo de amigos, algum bar, alguma coisa, geralmente a gente procura algo em Palermo, porque lá tem muito, muito mais variedade de bares e geralmente fica numa zona meio acessível para todas as pessoas. Eu tenho um amigo que mora em Villa Crespo, ele pode vir para Palermo porque tá do outro lado de Palermo. Mora em Belgrano, Palermo também tá no meio. Então tá aqui na Recoleta, né, aqui do outro lado de Palermo, então fica uma zona meio cêntrica, tem bastante opções, mas são mais caras, tá? Às vezes a gente vai para outros bairros, tipo Almagro, ou alguma outra zona assim, você percebe a diferença nos preços, tá? Um pouquinho mais barato. Tô olhando pra cá porque eu tô vendo meu roteiro. Então, pessoal, pra quem é cada um desses bairros, né? Quem que eu recomendo morar onde, já que eles são tão parecidos, tá? Se você gosta, assim, de agito, você gosta de novidade, você gosta de explorar, de ver coisas novas, se você não tem problema com restrição, né, de dinheiro, de quanto você pode gastar, estilo de vida, Palermo, né, como você já sabe, em lugares mais caros, você vai morar em lugares menores, né, às vezes quase todos são monoambientes, mas você vai ter tudo isso quando você sair do seu apartamento, você vai estar caminhando, tem uma cafeteria, você caminha um pouquinho mais ali, tem, não sei, algum evento acontecendo, tem parques grandes, né,
E talvez se você trabalha remoto, é um nômade digital, talvez você gosta às vezes de trabalhar desde uma cafeteria, Palermo vai ter mais opções. A Recoleta, ela já é mais residencial, por mais que você tenha essas mesmas coisas, costuma ser um pouco mais silencioso, você encontra muito mais argentinos, né, locais, pessoas já aposentadas morando aqui, pessoas que já são donos dos apartamentos, né, ou da família tem um apartamento. Então, não tem aquela loucura do turismo, né? Que hoje meu vizinho é um alemão, amanhã meu vizinho é uma francesa, né? Que Palermo tem essa coisa das pessoas que vêm visitar. Então, é mais estável um pouquinho, tá? A Recoleta nesse sentido. É bem charmoso a Recoleta, assim, pra você tirar foto. Tem uma época do ano, assim, que fica que as árvores, elas começam a perder as folhas, né? Fica bem bonito, fica bem charmoso. Tem mais museus aqui na Recoleta, eu acho que tem, só que eu me lembro, tem 2, 3 museus importantes, tem o Museu Bellas Artes, Malba já tá mais no Palermo Tico, mas caminhando assim, ele tá bem perto da Recoleta, então eu acho que ele já é mais para quem gosta assim, de eventos mais culturais. A biblioteca tá na Recoleta, né, a Biblioteca Nacional, que ela é bem conhecida, então eu diria que ele é mais desse estilo, então você sabe o que você tá procurando. E os preços ligeiramente mais baratos. Eu diria assim que Palermo é mais para quem gosta de viver, né? Presente, novidade, essas coisas assim. A Recoleta já é um pouquinho mais histórica, né? Você tem aquelas questões assim mais antigas, digamos, tá? Mas eu também, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Eu morei 4 anos na Recoleta, gostei muito e gosto muito do bairro da Recoleta, tá? Por quê, pessoal? Porque eu tô perto de Palermo, então eu pego um 152, se eu quiser um ônibus, eu tô lá em Palermo. E é menos agito. Então, mas eu sinto que a Recoleta ela tem mais aquela reputação assim de bairro mais nobre, mais caro, é um dos mais caros daqui da cidade, né? Outro bairro assim que eu digo assim que compara com esses dois nesse sentido assim é Belgrano, mas só que Belgrano ele fica longe, então ele não costuma ser tão comparado porque ele tá mais afastado, mas também é outro bairro caro, né? Então eu gosto muito da Recoleta. Eu vivo aqui, eu trabalho remotamente, trabalho desde a minha casa, trabalho exatamente aqui onde eu estou, no meu computador, e é caro. Já considerei ir para outros bairros mais acessíveis, agora eu já tô entrando em Palermo, então tô mais perto ainda, tô a quadras, né, na Praça Serrano, tô bem perto, assim, de onde tudo acontece, tá? Então, se você gosta desse tipo de coisa, você já pode escolher. Espero que tenha ajudado a minha informação. Se você é argentino, só um detalhe, se você é argentino, o que você acha desses dois bairros, por favor? Comenta aqui nos comentários também pra me ajudar, pra dizer o que você acha. Eu tô fazendo uma comparação desses dois bairros porque são bem buscados, bem procurados pelas pessoas. E se você tá pensando em vir pra cá, qual dos dois bairros você gosta mais? Você prefere mais a modernidade de Palermo ou a elegância da Recoleta? Deixa aí nos comentários pra mim. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. E se você quiser saber mais de custo de vida, eu vou deixar um vídeo aqui pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima.